Paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os professores. Vamos dar seguimento ao comentário da nossa revista A Sabedoria de Provérbios como Estilo de Vida. E hoje nós trataremos da lição de número 4. Podem contar com você a urgência do compromisso e da fidelidade. A nossa lição está baseada em Provérbios 2, 21 e 22. E os versos dizem assim: Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Então, os textos e os termos principais da nossa lição é compromisso e fidelidade. E é importante, primeiramente, nós discutirmos a relevância desse tema e dessa lição para os nossos dias. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele vai descrever a nossa sociedade e o nosso tempo como a sociedade da modernidade líquida. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Ele vai retratar que a nossa sociedade é uma sociedade líquida, quer dizer, ela é fluida, ela não tem rigidez. E as nossas relações cada vez mais têm se tornado relações frágeis. Visto é que cada ano aumenta o número de divórcios. Então, as nossas relações, elas têm sido relações frágeis, têm sido relações que cada vez mais não têm tido um compromisso verdadeiro e cada vez mais as nossas relações são relações passageiras, são relações não duradouras. Se nós pensarmos no século passado, se nós pensarmos nos nossos avós, por exemplo, nós vamos ver que os casamentos dos nossos avós eram duradouros, né? Duraram 50, 60, 70 anos. Hoje a gente já vê um número grande de casamentos com 5 anos, com 3 anos, com às vezes 2 anos sendo encerrados e sendo terminados. Por quê? Porque a nossa sociedade, esta sociedade é uma sociedade marcada pelo individualismo e pela falta de compromisso. E os nossos jovens, nós como jovens, estamos inseridos nessa sociedade. Então é por isso que esta lição, ela é importante. É importante nós tratarmos e falarmos que a Bíblia e que o Provérbios nos ensina a viver uma vida em compromisso e viver uma vida em fidelidade. E este chamado, esta vida, ela está na contramão da nossa sociedade. Os nossos jovens, através das mídias, através das redes sociais, através das séries, através das novelas, através dos influenciadores de hoje, eles estão sendo bombardeados por essa filosofia de vida, de não ter uma vida em compromisso. Então, é urgente nós tratarmos sobre este assunto e ressaltarmos a importância de viver uma vida em fidelidade e em compromisso. E é sobre isso que a nossa lição ela vai tratar. Eu quero sugerir aos professores, a você, meu irmão, a começar a questionar os alunos se eles, por exemplo, emprestariam dinheiro a um conhecido ou alguém que eles conheçam de longe, apenas por se tratar de ser um cristão, de ser um crente. Comece questionando a eles, nessa introdução da aula, se eles emprestariam um dinheiro a essa pessoa, que eles não conhecem, mas essa pessoa é cristão, essa pessoa é crente. Provavelmente a resposta dos alunos, eles ficarão meio indecisos nas respostas. E nesse ponto é importante você relatar e você mostrar como que antigamente ser cristão ou declarar-se cristão e crente era sinônimo de ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa idônea e ser uma pessoa verdadeira e que cumpria os seus deveres e os seus compromissos. Quantas histórias que a gente ouve antigamente de que as pessoas emprestavam dinheiro ou compravam até mesmo fiado, por quê? Porque eram conhecidos da comunidade. Aquela pessoa lá, aquele meu vizinho, ele é cristão, ele é crente. Então ele não vai me roubar, ele vai cumprir com o dever dele, ele vai cumprir com o compromisso dele. E eu lembro aqui de uma história particular minha, que um dia foram tentar roubar o carro do meu pai
E eu lembro que eles pediam, os ladrões, né, eles pediam o alarme do carro, me passa o alarme, me passa o alarme. E meu pai falava, olha, não tem um alarme o carro não tem alarme, o carro não tem alarme, pode ir, pode pegar o carro e ir. E eles ficavam, não, quero o alarme, apontando a arma para o meu pai. E aí meu pai meio que acabou com a paciência, ele falou assim, olha moço, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós não mentimos. Não tem alarme. E a partir desse momento onde meu pai solta essa frase de que nós somos cristãos, nós somos crentes, eles rapidamente deixam a chave do carro com o meu pai e saem de moto e saem correndo, simplesmente porque o meu pai disse que era cristão e que era crente e porque ele não mentia. E essas histórias, quantas histórias que nós ouvimos dessa maneira? Por quê? Porque ser cristão e ser crente antigamente era sinônimo de pessoa verdadeira, de pessoa honesta e de pessoa fiel e comprometida. E nós vemos que, infelizmente, ao passar do tempo, essa não tem sido a realidade. É por isso que nós precisamos voltar à essência e voltar a ter essa vida e viver essa vida de compromisso e fidelidade. Amém, meus irmãos? Vamos agora para os tópicos da aula, porque é interessante que em Provérbios, ter fidelidade e ser fiel são princípios inegociáveis. Em todo o livro de Provérbios, nós vamos ver que o caminho excelente, que o caminho de fidelidade e compromisso a Deus é um caminho de vida. E o caminho de infidelidade, um caminho de impiedade, um caminho de viver uma vida sem compromisso, não é um caminho que leva a uma boa vida. Em Provérbios, o conselho do sábio é para se viver uma vida de fidelidade à sabedoria a Deus. E a viver uma vida de fidelidade em buscar e compreender a sabedoria e viver a sabedoria de Deus. Então, ser fiel para a tradição bíblica e para a tradição de Provérbios é buscar compreender a sabedoria de Deus e vivê-la. E esse compromisso com a sabedoria, isto é, com a palavra de Deus, essa fidelidade, esta vida em compromisso e fidelidade com a palavra de Deus, ela fará com que nós e com que os jovens vivam e assumam responsabilidades em todos os outros âmbitos da vida e em todas as suas relações. Se você vê em Provérbios 1:8, vai dizer o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Quer dizer, o compromisso com a sabedoria de Deus vai fazer com que os jovens vivam em obediência aos seus pais. Se nós formos para Provérbios 3:28, lá vai estar dizendo: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Isto é, essa busca e esse compromisso com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, fará com que nós assumamos uma responsabilidade de cuidar com os necessitados. Em Provérbios 6, o que o sábio está dizendo é: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre. Isto é, essa busca e essa fidelidade, esse compromisso com a sabedoria de Deus fará com que os jovens vivam e assumam responsabilidades no seu trabalho. E nós vemos isso, esse chamado a esse compromisso no discipulado cristão. Cristo e Jesus nos convida a uma vida de compromisso e a fidelidade. É por isso que ele diz, segue-me. É um convite a viver uma vida em compromisso. Ele diz para os discípulos, olha, deixam as redes, deixam aí e venham viver uma vida com compromisso comigo. Ele não quer uma vida, olha, que você fique pensando e cochando em dois pensamentos no trabalho. Não, ele diz para os discípulos, venham, segue-me,
Venham viver uma vida de compromisso. Esse é o chamado de Cristo para nós. E é isso que Provérbios está nos ensinando, a assumirmos responsabilidades, a assumir uma vida de compromisso e fidelidade. Na prática, no tópico 2, nós vamos ver essa vida de compromisso na prática, na nossa vida cotidiana. E o primeiro ponto que o nosso comentarista, que o Victor faz, é uma vida de compromisso no nosso relacionamento com Deus. Deus nos chama para viver uma vida em comunhão com Ele. Esse é o chamado. O Espírito Santo sempre está nos convidando a viver uma vida de compromisso com Deus. Uma vida de comunhão diária com Deus. Ele nos chamou pela sua graça, não foi pelos nossos méritos, e Ele abriu um novo e vivo caminho, é o que diz o escritor aos Hebreus. Para quê? Para que nós nos acheguemos a Ele com confiança e ousadia, para que tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Então, o primeiro ponto que nós precisamos, como professores, é levarmos a nossa sala, levarmos aos jovens a uma vida de compromisso com Deus. Primeiramente, nós temos que assumir um compromisso com Deus. Isto é, nós assumirmos uma vida de fidelidade a Deus. Assumirmos uma vida de dedicação a Deus. Então, alguns exemplos seriam: nós precisamos separar um tempo para falarmos com Deus. Nós, os jovens, precisam separar um tempo do seu dia para manter esse relacionamento com Deus. Porque Deus nos chamou e nós precisamos assumir esta responsabilidade e esse compromisso com Deus. Os jovens precisam jejuar, fazer jejuns. Por quê? Porque isso é ter compromisso com Deus. O primeiro chamado para a nossa vida é assumir compromissos com Deus. O segundo ponto que o Victor aponta para nós é de um compromisso na igreja. E esse ponto é um ponto importante, porque nos nossos dias tem levantado pessoas e movimentos para desqualificar e desvalorizar a vida em comunhão na igreja. E muitos jovens são pescados por essas filosofias e acabam desvalorizando a comunhão com a igreja. E no primeiro momento, é necessário nós falarmos o que significa ser igreja, o significado para os primeiros cristãos do que era a igreja. E nós sabemos, e o Victor coloca aqui, que a igreja é a eclésia. Isto é, o que significa eclésia? Significa assembleia. E a reunião de cidadãos chamado para fora de seus lares para um lugar público. Igreja, nos tempos, nos primeiros séculos, é essa comunhão. Não existe uma igreja individual. Não existe essa questão de, eu sou a igreja. Não, a igreja é a eclésia, é a assembleia, é a reunião de pessoas. E nós vemos isso em Atos capítulo de número 2, na igreja primitiva. Os irmãos, eles viviam em comunhão no partir do pão. E eles vendiam os seus bens para o quê? Para ajudar os necessitados, os irmãos necessitados. Então sempre a igreja foi chamada a viver em comunhão e em reunião. E nesse ponto é importante, professor, você deixar bem claro que o nosso chamado é para vivermos em comunhão na nossa igreja local. E o primeiro ponto que nós precisamos ter compromisso com a igreja é, primeiramente, ajudando a manter a igreja. A nossa primeira responsabilidade como jovem é ajudar a manter a nossa igreja local. Manter como? Com os recursos financeiros. Manter com a oferta e com os dízimos. São os nossos compromissos. É nosso compromisso manter a nossa igreja local. Segundo ponto é servindo com o quê? Com as nossas habilidades e com os dons que Deus nos deu. Então, se eu sei tocar, se Deus me abençoou com o dom de tocar, eu preciso servir a minha igreja. É minha responsabilidade servir a minha igreja local com esse serviço, com esse dom de tocar. Olha, se eu sei cantar, olha, se eu sei dar aula para as crianças,
Eu preciso servir e exercer essas minhas habilidades e esses dons na minha igreja local. E o terceiro ponto é estando presente e ativo na igreja. Nós precisamos ressaltar isso aos nossos jovens, que nós precisamos ter compromisso com a nossa igreja local. Nós não podemos, e os jovens não podem, ir a um culto e não ir no outro, viver essa vida, eu vou nessa igreja aqui, aí depois está indo em outra. Não, nós precisamos assumir responsabilidades e compromisso com a nossa igreja local. E o terceiro ponto e o final da nossa lição é na rotina do nosso dia a dia, e o Vitor aqui ele aponta que nós precisamos assumir compromissos nas nossas demais relações sociais. E aqui é um bom ponto para nós, professores, falarmos sobre o compromisso que nós temos que ter com as nossas relações, principalmente afetivas. Isto é, eu quero dizer, com os namoros. Porque na nossa sociedade, como eu já disse já no começo, na introdução, a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Tem muito essa filosofia ou essa ideia de que você não precisa se relacionar e ser fiel nos seus relacionamentos, você não precisa ter compromisso de fato com essa pessoa. E as relações que vêm se estruturando, relações de namoro, são relações muitas vezes de infidelidades e são relações sem compromissos. E o que Provérbios está nos ensinando é que uma vida boa e uma vida agradável e uma vida excelente é uma vida de compromisso. É por isso que nós ensinamos, é por isso que a nossa igreja ensina, é por isso que os nossos pastores ensinam que o caminho para uma vida excelente é você, o jovem, encontrar uma pessoa e se relacionar de forma compromissada com essa pessoa. É por isso que no nosso meio não existe essa questão de ficar. Por quê? Porque nós somos chamados a viver uma vida de compromisso, uma vida de se doar ao outro. Não viver uma vida infiel e apenas nos seus prazeres, não. Mas viver uma vida de fidelidade e compromisso. Então esta é a nossa lição. Eu passei por todos os tópicos da nossa lição e eu quero sugerir um último ponto para os professores, uma reflexão e uma dinâmica. Dê uma folha a cada aluno e nessa folha você poderia colocar, escrever família, embaixo colocar igreja, embaixo colocar trabalho, embaixo colocar relações afetivas, namoros. E aí você falaria para cada aluno pontuar de 0 a 5 o quanto que eles acham que eles estão tendo compromisso com essas questões. Então ele vai pensar na igreja. Ele vai pensar, será que eu estou realmente sendo fiel na minha igreja? Será que eu estou sendo compromissado, um jovem compromissado com a minha igreja? Se ele olhar e falar assim, não, sim, eu estou sendo um jovem compromissado, então ele vai colocar a nota alta, ele vai colocar 5. Não, o meu pastor pode contar comigo, a minha igreja pode contar comigo, eu sempre estou aqui, eu sou uma pessoa ativa, sou um jovem ativo, então ele vai colocar 5. Mas se por acaso ele pensar e falar assim, olha, eu poderia me doar mais à igreja, eu poderia servir mais à igreja, então ele vai colocar 3, ele vai colocar 2. Isto é uma reflexão simples que você pode levar ao seu aluno para que ele venha pensar, para que ele venha refletir. Porque o chamado da nossa lição é exatamente isso. Fazer com que a gente pense, reflita e saia buscando e querendo viver uma vida de compromisso. Então você precisa questionar os seus alunos. Você realmente está sendo compromissado com a sua igreja? Você realmente está sendo compromissado com a sua família? Será que a sua família pode contar com você? Será que o seu pai pode contar com você? Será que a sua mãe pode contar com você? O que você poderia fazer a mais para abençoar a sua família, para abençoar a sua igreja, para abençoar no seu trabalho? Será que o seu chefe pode contar com você? Será que as pessoas que estão à volta no seu trabalho podem contar com você? Esse é o chamado da nossa lição. Eu queria propor isso para terminar a nossa aula. Eu quero agradecer aqui, desde já, a atenção de todos os irmãos, agradecer a atenção de todos os professores. Eu espero que Deus venha abençoar a cada um em sua aula. Que Deus te abençoe, meu irmão.